Um cara da minha faculdade transformou minha vida num inferno, então comecei a juntar provas até ele desaparecer de vez. Eu conheci o Renato no primeiro período da faculdade. Ele não era o mais popular nem o mais inteligente, mas tinha algo que assustava todo mundo. Ele sabia intimidar, sabia se impor pelo medo, fazia piadas agressivas em sala, expunha colegas em grupos de WhatsApp, gravava áudios zombando de apresentações, espalhava boatos, manipulava professores com falsa cordialidade. E quando alguém reclamava, ele invertia a história, fazia a vítima parecer exagerada ou fraca. Comigo foi pior, talvez porque eu fosse quieto, talvez porque eu não reagisse. Ele começou a me usar como alvo fixo, copiava meus trabalhos e depois dizia que eu tinha plagiado ele, ria da minha aparência, insinuava que eu era inútil, falava em voz alta para os outros ouvirem. Aos poucos eu virei piada recorrente, risadas quando eu entrava na sala, cochichos quando eu falava, mensagens anônimas me ridicularizando. Minha rotina virou um inferno silencioso. Eu cheguei a pensar em trancar o curso, em desistir de tudo, mas algo dentro de mim cansou de apanhar calado. E foi nesse ponto que eu comecei a observar em vez de só sofrer. Comecei a reparar nos atrasos estranhos dele, nas saídas durante a aula, nos encontros rápidos no estacionamento, nos comentários atravessados sobre dinheiro fácil. Comecei a juntar prints, áudios, mensagens apagadas, relatos de colegas que tinham medo de falar. Percebi que o comportamento abusivo não era só personalidade, era proteção. Ele precisava intimidar para ninguém olhar demais para a própria vida dele. Então eu fui paciente, não confrontei, não provoquei, apenas arquivei tudo, datas, horários, testemunhas. E quanto mais eu juntava, mais ficava claro que aquilo ia muito além de bullying. Havia indícios de tráfico de substâncias ilícitas, conversas cifradas, pedidos, entregas rápidas, dinheiro circulando. E eu entendi que a única forma de sobreviver não era revidar com gritos, era deixar que a verdade falasse por mim, mesmo que ainda levasse tempo, mesmo que eu tivesse que aguentar mais um pouco, porque pela primeira vez eu tinha algo que ele não controlava, provas. E eu sabia que isso ia mudar tudo quando viesse à tona. Com o passar das semanas eu parei de pensar e comecei a agir de forma prática, sem drama, sem monólogo interno, apenas coleta. Eu criei pastas separadas, nomeadas por data e local, organizei prints de conversas, áudios reenviados, fotos borradas do estacionamento, horários coincidentes, placas anotadas, testemunhos curtos de colegas que não queriam se envolver mas confirmavam padrões, entradas e saídas fora do horário, encontros rápidos sempre com as mesmas pessoas, trocas discretas de mochilas, pagamentos em dinheiro, nada isolado, tudo repetido o suficiente para formar um desenho claro. Eu também descobri que o Renato já tinha sido problema em outra instituição. Um veterano comentou por acaso que ele tinha sumido de um curso técnico anos antes. Fui atrás, encontrei alunos antigos em redes sociais, ouvi histórias parecidas, intimidação, ameaças veladas, denúncias abafadas, uma expulsão nunca assumida oficialmente, apenas um histórico interrompido, e isso encaixava perfeitamente com o comportamento atual. Ele agia como quem já tinha escapado antes, confiante demais, imprudente demais. Enquanto isso eu mantinha distância, evitava conflito direto, deixava ele achar que ainda tinha controle, porque quanto mais confortável ele ficava, mais descuidado se tornava. Comecei a registrar também o impacto dele no ambiente acadêmico, colegas faltando aula por medo, trabalhos sabotados, alunos coagidos a fazer favores, tudo documentado de forma objetiva, sem adjetivos, sem exagero, apenas fatos. Quando senti que o material estava sólido eu procurei o canal certo, não espalhei, não ameacei, não fiz postagem anônima, levei tudo para a ouvidoria e para a coordenação junto com um relato técnico, cronológico, impossível de descartar como vingança pessoal. O efeito foi imediato, professores passaram a observar mais, seguranças foram acionados, reuniões fechadas começaram a acontecer, e pela primeira vez o Renato percebeu que algo tinha mudado. Ele ficou mais tenso, mais agressivo, mais visível, exatamente o tipo de erro que alguém na posição dele não podia cometer. E enquanto ele tentava intimidar mais gente para manter o silêncio, eu já tinha feito o que precisava, a engrenagem tinha começado a